Tudo indica que a atriz brasileira naturalizada americana, Sônia Braga, poderá entrar na fila de estrangeiros na próxima vez que desembarcar no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. E aqui chegamos ao ponto principal desse estranhamento e desajuste do Ministério da Justiça e Itamaraty. O Supremo Tribunal Federal, STF, deu sinal verde para governo extraditar a cantadora brasileira naturalizada americana Cláudia Sobral Holliday. Ela está detida na penitenciária feminina da Colmeia, em Brasília, desde 20 de abril de 2016 à espera de uma definição final do Supremo. Segundo os magistrados, ela renunciou à nacionalidade brasileira ao adotar a cidadania norte-americana em 1999. Nesse quadro, milhares de brasileiros, que juraram bandeira de outro país, correm o risco de perder o direito legal de torcer para a seleção canarinha, desfilar no Império Serrano, beber chopp no calçadão de Ipanema e ser feliz nas praias ensolaradas do Oiapoque ao Chuí. O artigo 12, 4º, da Constituição Federal de 1988 é bem claro em relação à perda de nacionalidade. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos a. de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, b. de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Para a advogada e professora de Direito Internacional Público no Centro de Ensino Unificado CEUB, Ana Flávia Veloso, o caso Cláudia Holliday esclareceu o que a Constituição Federal, CF, já dizia, mas ninguém acreditava, que se perde a nacionalidade com a naturalização no estrangeiro. Mas como há as duas alíneas contendo exceções, está aberta a possibilidade de defesa. Portanto, a perda da nacionalidade do brasileiro que se naturalizou tem que ser examinada caso a caso, destaca. Como são muitos os brasileiros nessa situação, para que isso ocorra é preciso um fato que trada o caso à apreciação do Ministério da Justiça. No caso da Cláudia Holliday, foi o pedido de extradição. E embora ache que o fato de o STF ter dito o que a CF já dizia ser um divisor de águas, acho que ainda é cedo para avaliar o impacto disso na vida dos brasileiros que se naturalizaram no exterior, frisa a professora brasiliense. Para um ex-diplomata americano, que serviu em Brasília, os próprios funcionários dos consulados e embaixadas nos Estados Unidos prestam informações equivocadas ou distorcidas sobre dupla cidadania. Mas, quando não lhes falta um conhecimento da Constituição do Brasil e da posição do Departamento de Estado dos Estados Unidos, falta vontade aos chefões da diplomacia em Brasília pelo treinamento e comunicação interna, ressalta. Até a poeira vermelha do Cerrado, em Brasília, sabe que a questão dupla cidadania deve ser assunto da campanha eleitoral desse ano. Para a surpresa dos eleitores, o candidato Jair Bolsonaro defende o direito do brasileiro de ter dupla cidadania. Bolsonaro, o candidato da Casa Branca, ressalta que o brasileiro poderá obter a cidadania dos países com os quais o Brasil mantém tratado de extradição. Não acho justo um cidadão cometer um crime nos Estados Unidos e fugir para o Brasil, frisa ele. Cumprindo a Constituição. Os magistrados estudaram aplicadamente o caso Cláudia Holliday, do alto de uma pilha de provas, bateram o martelo, tomaram a decisão. Nela não há adjetivos, sem frases de efeito, nem citações, há evidências de que a cantadora renegou a cidadania brasileira ao jurar a bandeira americana. É um documento impressionante quando se sabe que poderá afetar a vida de milhares de brasileiros residentes no exterior e mudará o cenário na área de imigração. Há mesmo previsões implacáveis segundo as quais, daqui para frente o Ministério da Justiça tratará a questão com outros olhos. Não é só a comunidade brasileira residente no exterior que não dorme desde a decisão do STF. A poucos quilômetros da Praça dos Três Poderes, membros da família N estão vivendo um pesadelo. R. N. e CN. Moraram 30 anos em Los Angeles e decidiram retornar a Brasília 2 anos atrás. Nós não queríamos perder nacionalidade brasileira. Funcionários do consulado em Los Angeles nos garantiram que a aquisição da nacionalidade americana não afetaria o nosso status legal no Brasil. Fizemos tudo dentro do figurino.
2 anos atrás, vendemos todas as nossas propriedades nos Estados Unidos e compramos uma mansão no Lago Sul. Mudamos de mala e cuia para Brasília. Pagamos impostos no Brasil e nos Estados Unidos. Nunca tivemos a intenção de fazer nada fora da lei. A minha esposa não dorme desde que tomou conhecimento do caso da cantadora Cláudia Holliday. Sabemos que a Polícia Federal pode aparecer na nossa casa e nos levar em custódia a qualquer hora. Ana Veloso frisa, como eu disse, não há possibilidade de se estender os efeitos dessa decisão a todos, uma vez que cada caso deve ser examinado. O que não pode ocorrer mais é a divulgação leviana de que ninguém perde a nacionalidade brasileira por se naturalizar no exterior. O assunto é bem complexo. A novela Cláudia Holliday, que nenhum autor de boas histórias legais subscreveria, se arrasta nas praças dos 3 poderes, Ministério da Justiça e Itamaraty. A professora brasiliense diz que é importante destacar que cada caso é um caso, e não se costuma ir atrás de quem se naturalizou. É preciso que por algum motivo o caso seja levado ao Ministério da Justiça. Analistas de imigração nos Estados Unidos acreditam que a justiça brasileira esquecerá o assunto depois que a cantadora Cláudia Holliday for extraditada. A configurar-se esse pressuposto, o Ministério da Justiça terá de carregar uma das nódoas mais nefastas a ele agregadas. Por não acionar todos os meios legais para acatar a Constituição, a Justiça afronta milhões de brasileiros que pagam impostos e cumprem a lei. Se tolerar a impenitência dos brasileiros que juram a bandeira de outro país, concordará que a Constituição não se aplica para todos. Os rumos das deliberações do Ministério da Justiça afirmarão se a pátria de Flávia Schilling vive um Estado de Direito ou ainda se permanece no país do faz de conta. Neste, a Constituição não vale para todos e, precisamente por isso, os Barnabés do Planalto Central fazem o que lhes dão na telha. Nota do autor: o STF, o Itamaraty e o Ministério da Justiça não quiseram se manifestar sobre o assunto. Fred de Freitas. Globe Social Network, New York Bureau.